Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é 18 de maio de 2020, um bom dia para vocês, hoje é segunda, semana está começando. Bom, o pessoal está em casa, né, porque não pode voltar a trabalhar e é sobre isso que nós vamos falar agora. Prefeito e governador de São Paulo, de erro em erro, tem destruído a cidade, gente. É inacreditável como a cidade de São Paulo tem sido uma das cidades que mais tem sofrido nesses últimos dias. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos à matéria. Olha só isso aqui, gente. São Paulo contra a ditadura, de erro em erro, governador e prefeito paralisam o estado, gente. É inacreditável, né? Mas eu fico olhando assim, o Dória criticando o Bolsonaro, mas as ações do Dória são literalmente vergonhosas, né? Ele e o Covas têm cavado a covas de São Paulo mesmo, viu? Vamos à matéria. Mais do que previsível, a última ação do prefeito de São Paulo, o rodízio ampliado e forçado na cidade, deu em nada. Hoje, Covas anunciou o fim do plano desastrado, como qualquer um que tenha o mínimo de raciocínio já previa. E eu comentei isso aqui, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Tirar os carros das ruas é colocar o povo nas ruas, meu irmão. Bruno Covas, dessa forma, vai ampliando seu histórico de ações frustradas e resultado de pura incompetência contra a cidade de São Paulo. E olha que ele tá se achegando aí. Eu não sei, acho que ele tá disputando com o Fernando Haddad. Quem consegue ser pior, mais pior. Mas será apenas incompetência? O que vocês acham? Vocês acham que é incompetência? Bom, de erro em erro, de desplanejamento em desplanejamento, de enfrentamento em enfrentamento, ao governo federal, ele e o companheiro Dória vão puxando o freio de mão do estado e da cidade e vão prolongando a agonia dos paulistas que sofrem sem poder se locomover, trabalhar ou manter suas empresas em famílias funcionando ou sobrevivendo. Desta vez, paralisando o trânsito, Covas ganhou mais 7 dias de lockdown. Amanhã, Brilhante, como sempre, inventará outro plano visando o bem dos ratos, ou, quer dizer, ele ia dizer ratos de laboratório, né? Porque o São Paulo virou agora uma experiência, né? A população paulistana vive agora um momento de experiência. Dória e Covas testam tudo e que se lasque por paulistano. Onde foi que eu parei? Amanhã, Brilhante, como sempre, inventará outro plano visando o bem dos ratos de laboratório, quer dizer, dos paulistas e ganhará mais 7 ou 10 dias de trancamento. É o que importa. Parar São Paulo a qualquer custo. Destruir a economia do estado o mais eficaz e rapidamente possível e colocar na conta do presidente o caos que fatalmente advirá da quebra do estado. É óbvio, isso aí a gente já falou sobre isso também. E na conta de alguns a bancária gorda, a propina dos chineses que vão comprar tudo por aqui, na chamada Bacia das Almas. Gente, é bom prestarmos atenção nisso aqui, que é o seguinte, essa ideia, né, de quebrar o Estado, eu tinha visto um cenário, mas agora parece que outro cenário está surgindo. O cenário que eu tinha visto era, né, quebrar as empresas, quebrar todo mundo, para as estatais, que ainda, né, para criarem estatais, para que as estatais elas administrassem o país, que é o que todo país governado por comunistas, socialistas faz, né? Você não tem empresa privada, é tudo estatal. Mas pelo que eu estou vendo aqui ultimamente, na verdade, eles estão quebrando os estados, quebrando o comércio, as empresas, para que eles possam vender para os chineses os estados e municípios. Como assim, Gui? Simples. Por exemplo, você pega uma grande empresa de roupa, o cara quebra, não tem condições. E aí agora? Tem que vender. O que faz? Traz os chineses para cá. Os chineses vendem roupa. Você pega uma empresa de brinquedos, ela quebra, traz os chineses para cá. E Dória está fazendo isso com os chineses. Dória está negociando São Paulo com os chineses. Ou seja, ele está tirando o teu emprego, ele está quebrando a tua empresa para dar espaço para os chineses virem para cá.
Se liga nisso. Sendo assim, quem é que está, afinal, se importando com reeleição? Tudo demais no bolso, não precisa nem se reeleger mais. Bolsonaro avisou os empresários paulistas, é guerra. Ou lutem contra os inimigos do Estado antes que eles o destruam. Por inimigo, subentende-se o que já está subentendido. Enquanto isso, vamos vivendo a democracia do confinamento tupiniquim. E a da imprensalha, que mais parece uma agência funerária do que qualquer outra coisa, apressada em atacar o presidente eleito e sabendo que o tempo corre contra eles e os seus patrões. Eu tava dando uma olhadinha no site, no aplicativo de notícia que eu tenho aqui ontem, e eu tava abismado, gente, com as matérias. As matérias são só assim. Brasil supera a marca dos 16 mil mortos. 16 mil mortos. Brasil chega à marca. Brasil não sei o que. Brasil 16 mil. 16 mortos. Brasil tem 16 mil. Eu não vi uma matéria dizendo assim, Brasil tem 60 mil curados. Não. Só vejo falando em mortes. É incrível como a nossa imprensa virou praticamente assim, sabe, a propaganda fúnebre. Se Bolsonaro sair vitorioso de pé dessa crise, acaba para eles. E sabem bem disso. Sua única e suja possibilidade de sobrevivência é prolongar ao máximo e da pior forma o tal lockdown. Aquela velha história que eu falei, quanto mais tempo isolamento, mais contratos milionários sem licitações. Quanto a nós, paulistas, só nos resta trancafiados, processados e calados, desfrutar dos prazeres simples da vida, como ainda ter água, energia ou internet em casa, felizes por ainda estarmos vivos. E ainda a melhor parte ainda vem, gente. Você já acha que toda desgraça pouco é bobagem? Não é assim que diz o ditado? Escuta só aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu pulei aqui. Aproveitamos enquanto podemos, naturalmente. Porque aqui, com lockdown ou não, covas ou não, ninguém dá mole em conta vencida, seja do que for. Serviço essencial ou luxo simples, meus amigos. Trabalhar para pagar não pode. E vacilou, cortou. E aqui, aí tem um vídeo aqui, ele fala assim, ó, no vídeo agradecemos quem tem nos apoiado para que possamos manter o nosso trabalho. Aí tem um vídeo aqui do YouTube, do Angelifu, ele fala um pouco sobre isso, ele agradece, né? Porque as pessoas têm colaborado e ajudado. Gente, é incrível, é inacreditável como a cidade de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, mas o país inteiro vive um período difícil. E eu confesso a vocês que essa análise dos chineses eu comecei a ter ontem. Ontem eu passei o dia em casa. Para onde mais a gente vai, né? Enfim, assisti um pouco de televisão e depois eu falei, vou dar uma pesquisada, ver como é que tá o mundo, né? Até postei algumas matérias. E aí eu comecei a prestar atenção, os chineses estão ocupando espaço no Brasil. Você vê, por exemplo, eu achei até interessante um dos comentários, uma pessoa comentando ontem, né? Falando que Bolsonaro, que o governo federal não tinha comprado respiradores para o povo. Eu olhei assim, gente, e falei, cara, como é que tem gente que pode ser tão desinformada? Ou das duas uma, ou desinformada ou ser muito de má fé ou achar que o povo vai cair nessa história, né? Porque o governo federal, ele literalmente, praticamente esgotou, né? Ele comprou quase praticamente todo o estoque que havia no Brasil. E ainda teve que investir na linha de produção para poder fabricar mais. Então é absurdo você dizer que o governo federal não comprou respiradores. Sem contar que se você for fazer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que os hospitais de campanha que estão em pleno funcionamento são os federais, justamente os do governo Bolsonaro. Quando você vai para os hospitais de campanha dos estados, você só encontra, funcionando em baixa capacidade, parado, meia boca, alguns funcionando bem, alguns, mas a maioria tem enrolada. Você pode fazer essa pesquisa aí que você vai perceber, né? E eu acho interessante isso. E aí o que eu acho interessante também aqui é o seguinte, o governo Bolsonaro, que foi acusado, inclusive, de
diziam, né, principalmente o PT, a esquerda e o próprio Dória e o Witzel e outros, chegaram a dizer que Bolsonaro estava entregando o Brasil para os chineses. Lembram disso? Porque o Brasil estava fazendo a diferença, gente. Olha aí, é aí que a gente vê a diferença. Os acordos que Bolsonaro fez com a China eram bilaterais, mão dupla, vai e vem. Você vê que pela primeira vez nós fizemos acordo com a China, aonde a nossa produção foi exportada para lá em larga escala. Até agora era importado da China em larga escala. Os produtores de carne, principalmente na área de gado, bovino e aves, sabem muito bem do que eu estou falando. O pessoal da soja também sabe muito bem do que eu estou falando. O Brasil passou a exportar muita coisa que não exportava antes. Teve nego aí que teve que ampliar o negócio porque ou ampliava ou ficava para trás, né? Então isso é um acordo bilateral. Ele recebe de lá, eles mandam de lá para cá, mas você também tem que mandar daqui para lá. Quando você olha para o que o pessoal aí dos governadores estão fazendo, você só vê bilateral. Não, perdão, você vê unilateral. O que é o unilateral? Um lado só ganha. E qual é o lado que tem ganhado? O lado dos chineses e o lado dos corruptos. Você presta atenção que todos os contratos que estão sendo feitos com a China estão vindo com problema. Superfaturamento, equipamentos defeituosos, problema. E todos eles estão sendo com o governo de estados e não com o governo federal. Agora vamos à parte que é interessante mesmo. Pode prestar atenção que a China está dominando esse mercado no Brasil. Os governadores estão permitindo isso. E o que você não percebe, gente, é que é o primeiro passo para um domínio chinês aqui no Brasil. A China já está comprando emissoras, investindo, né? A Band estava para fechar as portas, estava para falir. O governo chinês, que é um governo comunista do Xi Jinping, né? Quem quiser saber como é que é o governo comunista, leia lá como foi que como é que é lá, o Yang Sun, não, Kang Sun, o nome é assim lá, eu esqueci o nome do cara, né? Como é que ele tomou o poder na China, implantou o comunismo, Mao Tse-tung, é uma coisa assim, depois vocês pesquisam aí. Eu não sei falar essas coisas, esse nome, né? Mao Tse-tung, acho que é Mao Tse-tung, alguma coisa assim. Aí você dá uma pesquisadinha. Você vai ver como é que esse cara tomou o poder na China, quantos milhões de pessoas, de chineses morreram para que ele pudesse, né, dar o golpe dele. E de lá para cá você vai perceber como é que a China vive, né? Então veja só, aí a China sempre teve a sede de ampliar os seus limites. E aí eles estão investindo agora nessa área. Os governadores, em contrapartida, estão colaborando com a China em quebrar os estados, em quebrar as empresas, em acabar com todo mundo. Para quê? Para que a China tenha espaço, gente, para entrar no Brasil e assumir os negócios que eram de brasileiros. Por exemplo, você tem a sua empresa, ela quebrou. Enquanto você tinha a sua empresa, você era uma barreira de mercado para a China. A China não podia investir aqui no Brasil no que você oferecia, porque já tinha você aqui. Você já vendia o seu produto. A China ia ter que concorrer com você e muitas vezes não era vantajoso. Porque você é do Brasil, você investe aqui, você não paga imposto de importação. Você, né, muito imposto você não pagava, que é os impostos de quem, vamos dizer assim, quem vende lá para cá, de fora. Né? E você poderia vender o seu produto por um preço menor. Agora, com a ajuda de governantes, você quebra, né? Perde tudo, o governo chinês não vai ter mais concorrência, vai abrir a vaga e eles vão, com o aval dos governadores, como Dória, por exemplo, que chegou a dizer que fazia negócio, que ia fazer negócio com a China, isso lá para o meado do ano passado, né? O mesmo Dória, que comprou agora há pouco respiradores da China e os respiradores não vieram, e eles disseram que já estava chegando e de repente disse que não estava chegando mais, que estava lá parado. Enfim, deixa para lá. Enfim, o que está acontecendo, gente, é isso. Os governadores, junto com a esquerda, não conseguiram, o PT não conseguiu implantar o comunismo no Brasil usando os brasileiros, através dos brasileiros. Então o que eles estão fazendo? Eles estão usando um governo comunista para trazê-lo para dentro do país, para quebrar o país, quebrar o teu comércio, a tua empresa, para que os governos chineses venham para cá e, claro, é muito dinheiro para o bolso dessa turma, principalmente governadores e prefeitos. A gente tem visto aí que todas as negociações, praticamente todas as negociações de governadores com a China têm gerado superfaturamento. Esse superfaturamento tu acha que vai para onde? É óbvio, para o bolso dessa pilantragem.
Nós brasileiros é quem estamos pagando. Eles estão tirando os nossos empregos e dando para a China. Prestem atenção nisso, gente. O PT não conseguiu colocar o comunismo aqui através do povo brasileiro, através de nós mesmos. Não conseguiu mudar a nossa cabeça. Então o que eles vão fazer agora? Vão trazer os especialistas. Hoje não dá para você ter uma guerra como a do Mao Tse-tung lá, o Raio Kepung para lá, né? Não dá para você fazer um negócio, pegar uns cavalinhos, montar um monte de gente em cima e sair atacando as aldeias. Não dá. Então a guerra hoje é dentro do setor econômico. É quebrando as empresas e dando espaço para que eles possam dominar o mercado no Brasil. Uma vez do mercado dominado no Brasil, gente, eles vão implantar o sisteminha devagarinho. Se a gente não apoiar o presidente falou que ó, isso aí é momento de guerra, gente. Vocês têm que ser sua empresa, vocês têm que lutar pelo que é de vocês. E tá certo. Ou a gente luta nessa guerra, né, buscando o que é nosso, ou nós vamos perder. Olha lá o que o Covinhas fez em São Paulo. Olha o que o Dória, o Witzel está fazendo. Olha o que o Barbário, né, o Helder Barbário, vai ser Helder Barbário, né? Enfim, não é Helder Barbário, é o Helder, o Bárbaro, no sentido de malvadão, né? Os bárbaros. Vocês já estudaram a história conta muito sobre os bárbaros, né? É bom, é interessante, gente, né? Vocês, às vezes nós estudarmos um pouquinho a história de algumas civilizações, como se fundaram, como por exemplo os vikings, né? Como Roma funcionava, a gente vai perceber muita coisa semelhante com a nossa aqui e vai perceber que a corrupção é ato fenomenal nessas civilizações. O que hoje nós estamos vendo é o povo brasileiro sofrendo na mão dessa turma, né? Nós só temos hoje um cara que tem lutado por nós, que é o Bolsonaro. E ele está sozinho nessa briga, ele tem os ministros dele, ele tem alguns poucos aliados no Congresso, mas infelizmente a maioria está do outro lado, porque a maioria são pessoas que amam a corrupção. Eleições 2020 está chegando. Aprenda a votar, vamos votar direitinho. Vamos votar em pessoas alinhadas com o presidente. Se você vota em pessoas alinhadas com o presidente, você tem mais chance de ter um governo mais tranquilo e mais amplo. Triste nós olharmos para São Paulo. Eu amo a minha cidade, nasci e me criei em São Paulo, e hoje eu olho para a cidade de São Paulo e eu nunca vi na minha vida São Paulo numa situação tão deplorável, tão humilhante como a que nós estamos vendo agora. E só para a gente finalizar, a Cracolândia continua funcionando de vento em polpa. Essa área parece que é serviço essencial. O resto é resto. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.